Oi! Nesse vídeo a gente tem uma missão de te passar de forma bem simples como que é possível você transformar todinho o seu corpo, a sua autoimagem, através da reconfiguração da mente e do espírito. É uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que já te ofereceram por aí. Na verdade, é um método único em que você vai reconfigurar não só o seu físico, mas toda a sua mentalidade e autoestima. Você vai se transformar naquela pessoa que você jamais imaginou ser. E que ninguém mais imaginou também, que é mais legal. A gente quer que você experimente o que é ter uma autoestima, uma autoconfiança indestrutível. Você pode estar começando esse processo do zero, sem nem saber o que fazer. Você pode estar no zero, até mesmo no negativo. Tem gente que tá no negativo, tá pior que o zero, tá negativo, tá pra trás. Verdade. Então, com certeza, esse vídeo é pra você. Mesmo sendo uma jornada longa, na verdade, pra vida toda, você vai ter resultados logo nas suas primeiras ações. Não vai ser igual um relacionamento tóxico, sabe? Que você só oferece e não tem nada de volta. Não, ninguém sabe o que é isso. Ninguém. Você vai perceber resultados logo no começo da sua jornada. Uma coisa que a gente descobriu nesses últimos tempos é que o seu corpo, ele diz muito mais sobre você do que a sua mente, do que o seu comportamento. Por que você tá rindo? Eu tô participando. Sabe por quê? Emoções ninguém nota, mas os glúteos, meu Deus! Corta! Piadas à parte, gente. A gente quer te guiar numa transformação absurda de rotina, de hábitos, para construir um novo eu a partir disso. E como eu disse, você pode estar começando isso do zero, até mesmo do negativo, e sem grana nenhuma para fazer investimentos extras para isso. Digo até que a pessoa vai economizar. Eu não falei pra você que depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu passei a economizar R$2.000 por mês? Eu acredito. E sabe qual que é o problema? Te fizeram acreditar que isso exige muito de você e também muito dinheiro. E é exatamente o contrário. Tem pessoas que têm muitos recursos e isso acaba até atrapalhando. Por exemplo, você tem acesso a viagens, restaurantes, tudo que qualquer um gostaria de ter e na verdade isso pode atrapalhar o processo. Dificulta às vezes. Tem gente que acha que é difícil você fazer uma mudança de vida sendo pobre. Às vezes é mais fácil sendo pobre. Até porque é tudo muito simples. E é tão simples que ninguém mais está fazendo, ninguém mais acredita no básico e no simples. E por isso as pessoas não estão tendo resultados. Tem coisas que você nem sabe lidar, não sabe o que está acontecendo e não sabe o que fazer para progredir. São coisas que estão escondidas que você precisa entender. E a gente vai te mostrar cada bloqueio, cada desculpa e o porquê de não ter dado certo até aqui. As pessoas são, como o próprio nome diz, são pessoas, são indivíduos, né? Se a gente tratar em massa como se todo mundo fosse igual, não vai dar certo. Por isso que esses bloqueios ocultos que a Gra falou são muito importantes para o seu processo de transformação, porque o que te bloqueia é diferente do que o que me bloqueia. Você que já fez PNL, já fez coach, já fez nutrição, personal trainer, que já fez tudo, você obteve os benefícios disso tudo, mas ainda não chegou onde você gostaria de chegar, ou você chegou e perdeu todo o resultado. Já aconteceu muito isso comigo. Aí você fala, aí você se sente culpada porque... E o detalhe, não quer dizer que você nunca vai errar, mas você nunca vai retroceder ao ponto de falar, me perdi totalmente no caminho. A gente costuma dizer que você vai alcançar tudo que você sempre sonhou, fazendo ao contrário do que todo mundo fala que você tem que fazer. A gente é rebelde. Você vai também ser uma pessoa rebelde, anti-clichê, exatamente como as pessoas nos consideram também. Até porque esses métodos que as pessoas prometem, de coach, PNL e tudo mais, se isso fosse uma chave de acesso para você alcançar seus resultados, não teria mais ninguém satisfeito com o corpo, com a mente e com a vida no geral. Não, prometem 1 milhão de coisas. Se cumprisse tudo que promete, já tava todo mundo resolvido. Nossa, a gente dá uma olhada nesses cursos, nessas jornadas, até um desgosto. E o que tá faltando? Por que tanta gente oferece tanto, mas você não consegue mudar a sua vida a partir disso que eles oferecem? É porque tá faltando uma coisa importante, que é a quebra desses bloqueios ocultos. Exato. Essa quebra e essa identificação dos bloqueios que são conscientes, que isso é importante, tem gente que não consegue identificar nem os conscientes, mas também os bloqueios inconscientes. É isso que falta para você ter resultado que as pessoas não estão te oferecendo. Então você vai alcançar uma mudança total e definitiva dos seus hábitos
localizando a brecha que você ainda não sabe para você ter resultados duradouros. Tem uma pancada de coisa que você vai ganhar de benefícios com isso. E a gente vai te falar agora. Vamos falar bem pá, tá? Isso. É pra ficar pá mesmo. Tá. Então você vai criar uma rotina terapêutica de transformação física. Também vai dar um reset na sua mentalidade e na sua autoestima. Outra coisa que vai acontecer é que você vai localizar e tratar a brecha responsável pelos seus fracassos até aqui. E você vai também eliminar os bloqueios que te impedem, que te impediram e continuam te impedindo de conseguir os seus resultados a partir de agora. Você também vai reconstruir a sua mente para construir um novo eu. Tá se sentindo destruído? Continua destruído, que vai ser ótimo, porque você vai construir um novo eu a partir dessa metodologia. Você também vai desenvolver a sua análise crítica. Isso é extremamente importante para você questionar até o que a gente está falando. Você quer que as pessoas questionem o que a gente está falando? Claro, sem dúvida. Até porque isso faz parte de outro benefício, que é despertar em você o amor próprio como nunca visto antes, os que você nunca experimentou. E através do amor próprio você vai experimentar o autocuidado de uma forma que também você nunca experimentou. Você vai entender uma coisa, uma conexão que existe entre corpo, mente e espírito. Isso é chamado de holismo e a gente vai te explicar esse termo que muita gente acaba levando pro lado místico. E não tem nada a ver. Você também vai mudar o curso de uma genética ruim ou de um histórico desfavorável de vida. Pensa você se tornando irreconhecível em semanas. Tem uma coisa também que vai acontecer, é que você vai se desvincular, acabar com a dependência emocional de outras pessoas para o seu processo. Isso tem tudo a ver com o corpo. As pessoas, você nem imagina como a dependência emocional tem a ver com isso. Você também vai potencializar e acelerar os seus resultados. Tornar a sua mente e o seu corpo sobrenaturais. E tem uma coisa que o povo gosta, acho que vocês vão gostar. Se tornar a pessoa que todo mundo duvidou que você seria. Na verdade, ninguém tem mais esperança que você mude. Ah, meu bem. Ah, esse vai ser o seu gás. A chavinha vai virar. Tem uma coisa que a gente quer deixar bem clara aqui pra você desde o começo. Não é coach, não é PNL, não é terapia, não é um plano alimentar ou de exercício físico. Não é isso. Na verdade, o nosso diferencial é exatamente ser diferente. Diferente de tudo que os profissionais já te ofereceram. Então a gente criou uma metodologia do zero. E tem uma coisa que vocês vão ouvir eu falar ainda, mas você precisa saber, não tem mais volta. É uma jornada sem volta. Me arrepia quando você fala isso. Toda vez que a gente fala isso, me arrepia. E se por acaso você quer ter esse tipo de resultado, continua assistindo o vídeo. Seguinte, já se acostuma com uma coisa. Sempre vai ser aqui, ó, preto no branco. Sinceridade total. Absoluta. Então eu já quero avisar pra quem não é. E se você, por acaso, se identificar com alguma coisa que a gente vai falar agora, nem continua assistindo o vídeo. Vai perder tempo. A gente não quer que perca não tempo. perca o seu tempo. A nossa metodologia não é terapia, não é coaching, não é plano nutricional, não é PNL, não é PNL, não é nada disso. Também não é pra quem curte modinha e pra quem quer esses discursos empolgantes, motivação diária. Não tem nada a ver com isso. É aquela coisa meio show business, nada. Né? Tipo, você vê por esse vídeo que não é um show business que a gente tá oferecendo pra você. Não é. É uma conversa sincera. É uma conversa bem sincera, porque é isso que vai te dar resultado. É pra quem está determinado e comprometido a ter resultados. A gente te promete resultados. A gente promete resultados, mas pra isso a gente vai precisar do quê? Do seu comprometimento, porque a gente não tá aqui pra oferecer milagre. Então, se você quer milagre, procure Jesus. Não procure a Manu e a Graça, e não precisa nem gastar seu dinheiro com isso, porque milagre é de graça, tá? Mas a gente tá aqui pra te ajudar num processo de transformação absoluta. Nós vamos dar o nosso 100%, mas você precisa dar o seu desse lado aí também. Vai ser incrível. Aí a gente garante o resultado. É uma metodologia pra você que não tem apoio em casa, para você que está disposta a mudar a própria história, a reconfigurar tudo, a começar do zero e colocar realmente toda a sua energia nisso. É para você que não depende de circunstâncias. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas eu não tenho a genética. Ai, mas eu não tenho tempo. É pra você. É pra você também que já investiu um monte, já tá frustrada, né? Que já gastou um monte com programas de mindset, com PNL, com
coach, que não sei o que, já fez 500 mil anos de terapia e o que falta em você ainda não aconteceu. Pra você que já perdeu a esperança. Pra você que se sente culpada. Que é a última cartada. É você. Tá se sentindo acabada. Isso aí é pra você, amiga. Mas que ainda tem aquela gotinha de energia pra dar tudo e realmente alcançar o que você deseja e precisa. A gente acredita que até esse sentimento seu de culpa e de frustração, ele é incrível. É exatamente o que a gente quer. Porque se você estivesse bem com isso, né? Você não estaria aqui. Você não estaria aqui. A gente costuma dizer que é pra você que quer parar de andar em círculos e se guiar pelo triângulo. O que isso quer dizer? Você vai descobrir. Pra você que não teve até hoje disciplina no seu autocuidado. Pra você que quer iniciar ou potencializar uma rotina saudável e fitness. Pra você também que quer ter mudanças na sua parte física. Sim, ganhar massa, perder gordura, alcançar o corpo que você sempre quis e ainda não conseguiu. É pra você também que precisa de alguém pra te ajudar nos processos. Precisa de alguém pegando a sua mão, tipo, faz isso, eu tô com você. Pra quem quer construir uma rotina que a gente chama de terapêutica. Sabe, você que tem dores todos os dias, incômodo, inchaço, TPM. Pra você que precisa, talvez, potencializar os seus tratamentos médicos que já faz também. Até a terapia, né? Potencializar a sua terapia. Sim, sabe? Aquela pessoa que vive também tomando remédio, tá errado. Não sei, nunca me aconteceu. Coitada. É pra você que não tem apoio em casa pra mudar os seus hábitos. Tá se identificando? Continua com a gente. É pra quem tem uma genética ruim ou, quem sabe, um histórico desfavorável até o momento. É para quem não tem muito recurso para investir, né? Em ter novos gastos para uma transformação, porque você pensa que isso vai custar caro. É para você que não tem mesmo, não tem grana. Mas também é para você que tem recursos, mas até agora não conseguiu administrar da forma certa para chegar onde você queria. É para você que decidiu, tipo, eu não quero continuar como que eu tô. Não quero, eu quero mudar. Teve esse pensamento, o curso é pra você. É também pra você que tá paralisada depois de tanto tentar e não conseguir. É pra você que busca ter uma análise mais crítica e mais racional sobre a sua imagem pessoal. E a gente vai te ajudar a fazer isso, principalmente praticando uma dieta diferente, que é a dieta visual. Você vai ver. E com certeza esse é o diferencial do curso. Se reconstruir de forma completa. Às vezes você já teve benefício e alcançou coisas em áreas separadas. Não, a gente quer integrar tudo isso. É para você que já buscou ajuda profissional, a gente acha isso importante, mas você ainda não chegou onde você gostaria de chegar. E também para quem não sabe nem por onde começar, tá perdidinho. É para quem quer mudar os seus hábitos e, além disso, ainda influenciar o seu ambiente, seja familiar ou seja entre amigos. É pra quem se nega a seguir essas diquinhas de moda e gastar dinheiro à toa. É pra você, ver se você me entende, que tá presa no estágio marionete. Você vai descobrir o que isso quer dizer e com certeza a própria palavra já diz muito pra você. Se você se identificou com essas coisas que a gente falou, chega mais, que essa jornada é pra você. E a nossa história pra chegar aqui, tá vivendo essa experiência com você, ela é muito interessante, porque eu sempre fui uma garotinha extremamente insegura, tímida. Sabe qual era o meu apelido na minha família? Bichinho do mato. Eu era extremamente insegura, não tinha boa autoestima, pelo contrário, tipo, eu era destruída, eu sempre achava que todo mundo era melhor que eu. Eu sempre era magrela, meu apelido na escola era espingarda calibre 38. Quando eu pesquisei no Google o que era isso, eu fiquei bem chateada. Então eu não tinha uma boa relação com a minha imagem, não tinha uma boa relação com os meus sentimentos. Eu era a típica garotinha que vivia para estudar e dar assim o maior exemplo possível, eu queria elogios, sabe, das pessoas, queria que as pessoas me admirassem pelo que eu tinha para oferecer do meu intelecto, eu investi fortemente nisso, assim, com todas as minhas forças, mas eu cresci com uma pendência absurda de necessitar de autoafirmação, era dependente emocional, não me sentia bem comigo mesma. E hoje as pessoas me veem, tipo, sendo segura para chegar e dar palestra para 6 mil pessoas de uma vez. Elas não imaginam como que foi esse processo. As pessoas sempre me viram magra. Eu era uma pessoa que era magra e que achava que era saudável. Eu achava muito que eu era saudável, porque eu gostava de estudar. E quando eu estudava, eu entendia de saúde. Eu me achava uma expert em saúde, gente. Eu me achava praticamente uma médica, uma endocrinologista. Eu vejo as coisas que eu acreditava. Eu falei, pior que ela era mesmo. Ela era muito boa em saber sobre remédios. Eu era uma farmacêutica, eu achava agora.
Eu sabia tudo de remédio, sabe? Se alguém chegasse pra mim, ai, que dorzinha de cabeça. Gente, eu tinha um prazer de medicar as pessoas, que era absurdo. Já tinha, a necessaire. A pessoa, se tem alguma... Pá, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho. Até hoje você é boa nisso, viu? Eu sou, porque o conhecimento ficou aqui. Só o conhecimento. O conhecimento ficou aqui. Então, eu não reconhecia, mas eu era uma hipocondríaca, insegura com a própria imagem, mesmo sendo magra. Eu queria ganhar peso, só que ao mesmo tempo eu não comia, eu achava que eu comia. Eu achava que para ser saudável eu precisava fazer longas horas de jejum. Você sabe, eu passava muito tempo sem comer. E eu ainda me achava, gente, eu postava assim stories lá, ai, as compras de mercado saudável era movida industrializado, sabe? Era totalmente diferente. Eu queria me cuidar, fazer tratamentos estéticos. Eu gastava um Queria não, fazia. Fazia, não queria não. Eu torrava a grana, fazia criolipólise, lipocaptação, aplicação de não sei o que, enzima. E não ficava do jeito que eu queria. Eu achava, gente, esse mundo é muito injusto. Por que eu sou uma magra que tem um baita de um donut em volta do umbigo, que tem culote, que é flácida, sem forma? Eu via minha perna assim, ontem a gente estava analisando umas fotos minhas. Eu era magra, só que eu tô sem forma. E não adianta dizer que a sua imagem não afeta a sua autoconfiança, porque afeta. Totalmente. Assim como a sua autoconfiança afeta a sua imagem. É um caminho de mão dupla. Sim. As duas coisas se influenciam. Não tem como uma é a existir sem a outra. inteireza, né? É a inteireza, exatamente. E aconteceu uma coisa bizarra comigo. Porque eu era magra, sofri bullying por ser magra, queria ganhar corpo, lutei por isso do meu jeito, bem errado, porque eu não lutei, mas eu desenvolvi anorexia. O que é bizarro, porque eu nunca fui gorda. Nunca. E aí, de repente, eu comecei a pensar que para ter o corpo que eu queria, eu precisava botar para fora o que eu comia. Quando as horas de jejum já não eram suficientes, eu comecei a tomar medicamentos para botar para fora ainda o que eu comia. Eu me sentia intoxicada com o alimento e tinha nojo, muitas vezes, da comida e da minha condição física. Então, meu cérebro me bugou. E foi quando eu conheci essa pessoa que me ajudou a transformar totalmente. Foi nesse cenário que a gente se conheceu. Foi nesse cenário que a gente se conheceu. Ó, pra você ver como que a vida é interessante, né? A Grazi viveu um processo para que quando ela me encontrasse também, ela pudesse me ajudar no meu processo. As pessoas olham pra mim hoje e pensam assim, nossa, foi simples, ou é simples pra Grazi. Tem genética boa. A genética boa. A Grazi já nasceu fitness. Né? As Exatamente. pessoas nasceu fazendo agachamento, não costumam muito achar isso, mas elas não entendem assim que foi um processo e foi um processo longo. Eu comecei a treinar cedo, mas eu costumo dizer que na alimentação eu era uma improvável, porque eu era uma formiguinha. Você também, né? Também. Comia açúcar demais, comia errado demais, então eu treinei muito tempo sem ter resultado. O que mais mexeu comigo, assim, a parte da minha vida, assim, que mais mexeu comigo foi, na verdade, a maior dor da minha vida. Eu perdi o meu pai cedo e isso mexeu demais comigo. Eu entrei numa depressão profunda. Foi muito difícil passar por esse processo. E depois, 2 anos de tratamento, tomando remédio, fazendo tudo certinho, mas ainda assim minha chave não tinha virado. Quando minha chave virou? Quando o meu filho nasceu. Aí eu olhei pro meu filho e pensei, caramba, eu não quero que esse serzinho maravilhoso, incrível, que eu amo tanto, assim, que chega a doer, sinta o mesmo que eu senti quando eu perdi o meu pai. E a genética, ela não determina, mas ela revela. Se eu continuasse com aqueles hábitos ruins, principalmente na alimentação, o meu caminho seria como meu pai, né? Perder a vida cedo, ou talvez viver uma vida, né, com doenças e tudo mais que meu pai sempre teve. Então foi nesse momento que a minha chavinha virou. Falei, peraí, o que eu preciso para ser saudável de verdade? Foi uma busca incessante assim mesmo por conhecimento, por estudar, por ler. Comecei a entender o que é ser saudável de verdade, o que é se cuidar de verdade, que envolve muito mais do que comida, do que treino, que tem sim a questão da mentalidade que precisa ser trabalhada. Eu cheguei no resultado e sem perceber, porque foi um processo longo, não foi fácil nem do dia pra noite. E eu percebi que eu já podia ajudar, estava ajudando muitas pessoas pela internet e ajudei uma pessoa, né, de verdade, assim, verdadeiramente. A mudança dela é absurda, assim como a minha é absurda. E nós resolvemos juntar forças para poder te ajudar nesse processo. Porque também tem uma coisa muito profunda que a Grazi fala, que foi o que ela descobriu com a morte do pai e com a chegada do filho, é que ser saudável e mudar o seu corpo e a sua mente não é uma decisão só por você. Às vezes a gente fala, que se dane, é uma escolha minha, o corpo é meu corpo, minhas regras.
Não, Não. querida, não é bem assim. Esse é um pensamento bem egoísta, porque seu corpo, não de uma forma machista que eu estou falando, não é só sobre você, é sobre quem você ama. Se você não tem força para mudar por você, mude pelos seus filhos. Você daria vida pelos seus filhos? Você não seria mais saudável por eles? Ninguém tá pedindo pra você morrer pelo seu filho, mas você seria mais saudável por eles? Ser saudável é amar. E quando ela entendeu isso, foi a mudança da mentalidade. E a gente se encontrou num cenário assim, duas pessoas com histórico totalmente diferente. A gente já tinha um certo contato. A distância, é aquela coisa de seguir uma outra, ter se visto em círculos, círculo social, nunca conversamos profundamente. E um dia eu tava trabalhando, tava dando palestras em Brasília, e foi um dia que ela foi para um casamento de um amigo em Brasília. Nossa, muita coincidência. Foi muita coincidência. Ela nunca viaja para casamento de ninguém, ela é super caseira. É muito difícil tirar essa mulher de casa. E ela decidiu ir lá pra Brasília pra um casamento, né? E doente que tava. Verdade. Eu tava doente, eu não lembro exatamente, mas tava com uma infecção de garganta, um problema no olho. Eu tava só o bagaço naquela viagem. E decidi vir. E decidi mesmo assim. A gente foi pra um jantar juntas, que ela não queria ir, eu não inclusive. queria ir, que era uma galera de influenciadores, assim, eu não queria porque eu tava cansada. E ela tinha sido convidada para participar de uma semana de influenciadores numa clínica de saúde. E ela olhou bem pra mim, assim, na mesa do restaurante. Na mesa do restaurante. Que eu não queria estar. A gente tava fazendo umas brincadeiras ali, até com as comidas, assim, de forma sobre saúde e tal, tava bem engraçado. Ela olhou bem pra mim e falou assim: nossa, eu fui convidada pra essa clínica, mas na verdade quem devia ser convidada é você. Eu vou falar com o responsável pra te levar também. No mesmo momento eu peguei o celular, lembra que eu mandei mensagem na hora? Mandei mensagem, tô aqui com a Grazi e tal, acho que seria legal vocês convidarem ela pra ir. Mas não era porque eu queria a companhia dela, é só porque eu achei que ia ser bom pra ele. Na verdade você fez assim, no impulso e depois Foi se arrependeu. Eu me arrependi, peguei, por que eu fui chamar essa menina? Essa menina deve ser chata, olha a cara dela, de mentira. Aí eles acharam o máximo, aí eu descobri que ela ia ficar no mesmo chalé que eu nessa clínica. Gente, eu preferia ficar sozinha. Aí eu convidei essa menina. E aí tudo começou a se encaixar quando a gente se encontrou lá. Depois Foi a gente sinistro. nunca mais desgrudou. Nunca A mais gente teve passou nem um dia conversa sem de falar. horas sobre vários assuntos. Um dos assuntos foi a questão de saúde, né? Foi. Da Manu, que também tá com vários remédios e... Eu cheguei numa clínica natural com antibiótico, anti-inflamatório. Aí eu falava pra ela, tô tomando probiótico. Ela, por que você tá tomando probiótico? Porque me deu um problema aqui urinário, porque eu tô tomando antibiótico. Mas por que você tá tomando antibiótico? Porque tinha me dado um problema de acne. Gente, Pera, para. Ciclo infinito. A pessoa tava tomando antibiótico pra acne. Direto eu fazia isso. Rocutan, antibiótico. E aí isso deu um problema que abaixou a imunidade. E daí ela tava com problema de infecção urinária. Porque deu também problema no intestino. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí tomou probiótico pro intestino, outro remédio pra infecção, mais um remédio da pele. Eu tava tampando o buraco de cada burrada que eu fazia. E ela falando isso na maior naturalidade. Eu assim, o que tá acontecendo? E eu respirando fundo assim, né? Como que eu vou falar pra uma desconhecida que ela tava fazendo a maior caca da vida dela? Não, aí a gente ia pra hidroginástica, pra não sei o que, tudo de biquíni. Eu via como que essa mulher bonita desse jeito, tipo, pesa nitidamente mais que eu, mas tem um corpo muito mais modelado que o meu, não sei. Porque que eu sou magra, tem esse Donald aqui, esse culote aqui, tô tomando antibiótico, tomando negócio pra pele. Mas o legal, assim, que eu posso dizer sobre você é que você era humilde. Ela falava assim, que ela sabia, né, que eu já trabalhava e falava sobre saúde nas redes sociais. Ela, mas como você não toma anticoncepcional? Como que a sua pele é desse jeito? O que eu faço pra perder esse Danit? O que eu preciso comer? Aí ela começou a fazer perguntas. Que exercício que eu faço pra perder barriga? Que é uma coisa que muita gente ouve. Ela começou a fazer perguntas, eu comecei a falar. Provavelmente você deve ter estranhado ou até duvidado das minhas respostas, porque parecia muito improvável. Porque era tão fácil que eu falei, Eu tava fazendo um monte de criolipólise porque a vida não tava resolvendo. E o legal é que assim, depois disso, né, que a gente acabou se aproximando bastante, nunca mais desgrudou. Quando a gente saiu da clínica, a gente se mandava áudios e mensagens todos os dias. Muitos áudios.
E eu comecei a contribuir para a vida saudável dela, ela também começou a contribuir com a minha vida em vários setores, né? E, enfim, por isso que a gente tá aqui. O nosso convite é para que você também passe por essa transformação que eu passei lá de trás, mas que a Manu passou agora e foi um processo mais rápido porque você teve tipo uma orientação. Tava faltando o quê? Eu achar os meus bloqueios ocultos. E conversando com a Grazi e tudo, a gente conseguiu contribuir muito uma pra vida da outra. Então cuidado com quem você anda. Era que eu ia chegar também agora. Cuidado com quem você anda, porque você pode transformar a sua vida e pra sempre. As pessoas geralmente falam isso de forma pejorativa, né? Cuidado com quem você anda. Que bom, cuidado com quem eu ando. Cola na gente que sua vida vai mudar também. Porque não tem nada melhor do que você aprender com quem já errou muito. Porque aí você não precisa cometer os mesmos erros, você já se poupa de uma pancada de erro, de gasto de dinheiro, de tudo mais, porque você tá lidando com pessoas que já experimentaram. Agora a coisa foi tão sinistra que eu me tornei a pessoa que vai pra academia todo dia. E eu já consegui arrastar um monte de gente comigo, né? Nessa jornada também. Isso é muito interessante. E o negócio ficou tão interessante que a Grazi, eu falei pra Grazi que eu achava muito legal pessoas que faziam corrida. E ela falou, por que você não corre? Eu, nunca, gente, eu ando daqui até ali, já perco o ar, já quase morro, né? Nunca que isso vai acontecer comigo. Ela me motivou. Eu não tinha tênis, eu não tinha roupa pra isso. Eu falei, eu vou com o que eu tenho aqui, vamos ver o que acontece. Comecei a dar umas corridinhas de alguns poucos metros e quase morria. Já tinha a sensação de que eu ia morrer mesmo, não era uma sensação de cansaço, sensação de morte. Gente, o meu sonho era correr 5 quilômetros em 30 minutos, que a Grazi falava que era um tempo legal. Eu falava, minha meta vai ser, então minha meta é de corredora iniciante amadora. Eu não me comparava com ninguém, eu só queria bater esse recorde comigo mesma. E eu nunca conseguia, sempre dava 32 minutos, 33. Ai, eu falava, gente, eu nunca vou conseguir. Teve um dia que eu estava me recuperando de um resfriado, eu tinha acabado de sarar, mas sabe quando você tá mole ainda com resquício de dor de garganta e tal? Falei, nossa, hoje não é um bom dia pra treinar, mas como eu tinha ficado os outros dias de cama, eu falei, vou sair pra correr só um pouquinho pra tomar um solzinho. Falei, vou correr alguns metros só. Me empolguei, gente, quando eu vi, eu tava muito prestes a bater os meus primeiros 5 quilômetros em 30 minutos. Eu vi o timer no meu celular e falei, eu preciso correr, eu vou bater minha meta. Eu corri como nunca eu corri antes. Eu lembro que eu dei o meu último passo, eu tava no ar, foi uma cena de filme, eu tava no ar assim, 30 minutos, meus primeiros 5 km, dei print, mandei pra ela, ficou toda orgulhosa de mim. Na pior circunstância possível, eu consegui bater a minha meta. Sim. Agora você teve uma circunstância muito boa que te aconteceu, que não aconteceu algo muito bom. Eu sempre gostei de correr, mas de um tempo pra cá eu comecei a treinar corrida. Então assim, corrida com planilha, com grupo e tudo mais. E eu comecei a evoluir, comecei a treinar performance mesmo, aumentar as minhas distâncias também, que antes eu corria até 10, 12, no máximo 15, mas quando eu entrei no grupo, eu comecei a correr mais. E aí minha meta foi fazer 21 quilômetros também, que eu fiz algumas vezes e tal. E o que acontece? Nesse cenário de corredora, eu comecei a investir e comprei alguns tênis. E no final das contas, acabei comprando, ela que trouxe pra mim, da verdade, que tava nos Estados Unidos e lá é mais barato, ela trouxe pra mim nada mais, nada menos do que o melhor tênis da Nike, assim, o que o recordista mundial usa, o tênis mais caro, mais perfeito, mais incrível do mundo. Só que nós somos seres tão individuais que eu usei esse tênis, eu tava empolgadíssima pra provar o tênis, né? Usei o tênis uma vez, senti um incômodozinho no pé. Beleza, o tênis é lindo, perfeito, assim, um sonho de todo corredor. Aí eu usei num segundo treino, senti de novo uma dorzinha estranha no pé. Falei, tá estranho, mas tá tudo bem, tô adaptando e faz parte. Num terceiro treino, fui usar o tênis e aí eu senti uma dor muito forte na lateral da minha perna, na fíbula. E terminei o treino quase sem andar, literalmente. Eu cheguei assim mancando de um jeito absurdo. Quando eu fui ver, fiz os exames todos, fiz uma ressonância, quebrei o meu osso. Com o melhor tênis do mundo para corredores. Eu quebrei esse osso, né, aquela fratura por estresse, em um treino usando o melhor tênis do mundo. O que acontece? Às vezes, na nossa cabecinha, a gente acha que a gente precisa das melhores condições para alcançar os melhores resultados. Nem sempre o que é de melhor vai se encaixar com todo mundo. Não existe um melhor unânime. Não,
Cada pessoa vai se adaptar na sua realidade, vai perceber o que ela pode e o que ela não pode. O nosso convite não é para que você tenha uma rotina como a nossa. Não, existe uma rotina perfeita para a sua realidade. Cada um vai passar pelo seu processo, pela sua individualidade. A partir do momento que você acha que você nasceu numa forma e que você tem que se encaixar, você já vai estar errando. Então, por isso que esse processo que a gente está te convidando é de autoconhecimento, é de muito questionamento, é de se deparar com coisas que você nem imagina. Como eu mostrei, na pior condição que eu estava, eu bati a minha meta. Na melhor condição que ela podia estar, ela quebrou um osso. Não espere a condição perfeita, porque coisas incríveis acontecem exatamente nos piores cenários. E coisas horríveis podem acontecer nos melhores cenários. A gente não quer que você tenha a condição perfeita. A gente só quer que você esteja disposta. Agora eu vou te fazer uma pergunta e quero que você se responda aí. Você acha que é possível mudar o seu físico e a sua autoimagem sem começar pelo treino e pela dieta, que é o que todo mundo fala? Eu te digo que sim. E outra pergunta, por que você acha que tantas pessoas, inclusive você, já tentaram de várias formas e vários formatos diferentes mudar o seu corpo e a sua autoimagem, sua autoestima e confiança e não conseguiram, nem mesmo com ajudas profissionais? E eu já te digo a resposta, é porque as pessoas, gente, é uma das respostas que você já pode ter aqui nesse vídeo. As pessoas, elas querem entrar em movimentos superficiais. Eu já fiz que negócio de ficar na frente do espelho falando, você pode, você consegue, você é incrível. Estufa o seu peito e fica falando e repetindo um mantra e não sei o que. Aí você tem que comprar gominha pro seu cabelo, você tem que fazer 3 treinos por dia, você tem que seguir tantas referências fitness, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é nutrição, é coach, é isso, é aquilo. O negócio se torna tão pesado que só de você olhar, você já desiste. Você não precisa nem tentar, só de olhar você já desiste. Porque essa pressa, esse excesso, ele paralisa a gente. A gente chama isso de dieta visual. Às vezes você precisa de uma dieta que não é física, que não é da comida, mas é das coisas que você vê, é com quem você se relaciona, é o que você está aprendendo. A gente falou, a nossa mudança teve a ver com conhecimento, mas qual tipo de conhecimento você está tendo? Quem que está tendo acesso a você? Quais são as coisas que você acredita nesse processo? É treinar 3 vezes por dia? É tomar chá pra emagrecer? Cara, não é nada disso. Você mudou sua vida no começo treinando 7 minutos por dia, não foi? Quando teve filho, 7 minutos por dia foi o começo de uma grande transformação. Eu não faço 3 treinos por dia, não. Meu treino de 50 minutos tá ótimo, maravilhoso, mudou minha vida. E por que as pessoas, outra pergunta, elas falham tanto no físico, mental e espiritual, que é o que a gente chama de triângulo no nosso método FEM? Elas falham muito porque elas são movidas no automático. Elas não têm um mínimo de análise crítica, elas acreditam em qualquer coisa que as pessoas dizem. E eu nem julgo essas pessoas, porque a gente é movido a isso, principalmente nessa geração de reproduções. As pessoas não criam mais, elas reproduzem. Você vê isso aí, por exemplo, em trends da internet, né? Sim. Eu vou reproduzir dancinha, vou dublar áudio. As pessoas estão cada vez menos ligadas a raciocinar e racionalizar e de analisar as coisas. Elas só querem reproduzir o que já existe. Sim. Isso é ótimo para os mercados, isso é ótimo para as políticas. Por quê? Porque é fácil manipular uma pessoa que não tem análise crítica. E a gente vai E a gente acaba se distraindo nesse universo. Porque assim, vou gravar uma trend, eu vou dublar um áudio. Quem não faz isso se distrai vendo isso. Então eu não sei se é pior quem faz ou quem vê. Eu passo o dia ali, né, com o dedinho fazendo assim, vendo e consumindo esse tipo de conteúdo que é nada mais, nada menos do que distrações. E através dessas distrações você vai se sentindo cada vez mais insatisfeita com o próprio corpo, mais insatisfeita com a própria vida e menos atenta às mudanças pessoais que você tem que fazer. Por exemplo, teve uma pesquisa que uma agência de publicidade fez, a MC7, que ela permitiu que as pessoas alterassem as próprias fotos e falassem assim, como você postaria essa foto? E eles chegaram à conclusão, eles fizeram ali até um trocadilho na resposta dessa pesquisa que se chama self-harm,
quer dizer o quê? É um trocadilho entre selfie, que é a foto, e harm, que é automutilação. As pessoas, elas têm se automutilado em fotos, ou seja, mudando tanto seus aspectos físicos pela insatisfação, a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Isso mostra muito sobre a insatisfação do corpo. Sim. Total, tipo, 67% das mulheres hoje usa aplicativos para mudar a sua imagem antes de postar na internet. Você não acha que, usa sua análise crítica, você não acha que isso diz muito sobre a autoconfiança das pessoas? Total. As pessoas justificam quando aparecem na internet sem filtro. Ai, gente, eu tô aqui sem filtro hoje, pra que tem que justificar que tá sem filtro? É só um ser humano normal. É verdade. Então isso diz muito mais, e a gente vai te ajudar com o método FEM a você ter essa análise crítica e ser diferente de tudo o que as pessoas são. Você traçar um caminho contrário a elas para chegar num resultado muito mais rápido que todo mundo. Ele é totalmente disruptivo. Ele é rebelde. Ele é anti-clichê, porque você vai fazer coisas totalmente diferentes do que você aprendeu em outros cursos, ou fazer coisa que você nem aprendeu e também nem faz do ideia. zero mesmo. Os outros cursos cobram caríssimo por isso, e você vai aprender a fazer de forma diferente. Algo novo. A gente fala muito nos nossos métodos e nas nossas aulas sobre o holismo, que é a integralidade que você precisa ter para alcançar resultados. Não adianta você tratar coisas separadas. Você precisa entender que a vida é sobre integralidade. Por quê? Tem gente que aparentemente tem tudo. Tem dinheiro, tem fama, tem realização profissional, tem às vezes até um corpo bonito, né? A gente vê várias mulheres maravilhosas que não estão completas, que não vivem como deveriam viver, que não alcançam seus resultados, que não têm uma mentalidade boa. Não tem nem autoestima. Exato. Eu já vi mulher bonita pra caramba, assim, não se acha bonita, não tem autoconfiança. Ou às vezes até se acha bonita, porque autoestima não é só sobre aparência, né? Isso que a gente fala é sobre mentalidade. A pessoa sabe que é bonita, ela sabe, mas de alguma forma ela não se sente autoconfiante. Posso dar um exemplo? Dá. O Whindersson Nunes, Comediante, por exemplo. né? O que aconteceu com ele? Ele, na melhor fase da vida dele, financeira, de fama, de corpo, ele lutando, fazendo o acompanhamento com o personal, tinha quem fizesse as marmitas dele, é o que todo mundo diz, pra rico é fácil, pra rico é fácil. Ele mesmo falou uma vez que pra rico é mais difícil, porque antes ele passava fome. Lógico que ninguém quer que você passe fome, pelo amor de Deus, mas ele disse que sendo rico, ele começou a querer comer o mundo, ele engordou mais de 20 quilos quando ele começou a ter dinheiro. Aí quando ele tava na sua melhor condição física, que ele conseguiu ter o corpo ali realmente trabalhado, ele conseguiu fazer como a Grazi falou, usar os seus recursos ao seu favor e não contra, ele afundado em depressão, chegou a dizer que ele como comediante era um palhaço que perdeu a graça e ele trocaria tudo para ter a vida que ele tinha antes. Isso também aconteceu com uma mulher, não é mesmo? A Marilyn Monroe, mulher mais sexy do mundo, considerada, né? Figura mais emblemática dos Estados Unidos até hoje. Diziam que ela tinha uma história de Cinderela e o final da história história de Cinderela foi ela, morta, vítima de suicídio, num quarto de hotel, sozinha, nua, com a mão no telefone ligando pra alguém pra pedir ajuda. Foi o fim de Marilyn, da mulher mais bonita do mundo. E o que a gente aprende com isso? Primeiro, que você não tá sozinha aí nessa caminhada e se achando péssimo. Né? Ai, eu sou a única pessoa no mundo que não alcança resultados. Não. Várias pessoas não estão satisfeitas com os seus resultados e a gente vê nesses exemplos. A gente quer dizer que existe algo que precisa ser conversado, que precisa ser tratado, que através também do método FEM e tudo que a gente desenvolveu dentro do método... Tá incrível, pessoal. Tá incrível. Eu tenho muito orgulho dele. É pra te mostrar que existe uma forma diferente de tratar não só uma coisa, de ter resultado e ficar satisfeito não só em um setor da sua vida, mas de forma completa. De forma integral. A gente diz que é pra você ter uma vida abundante. Né? Para que você se sinta completo, desprendida de dependências emocionais, com uma autoestima boa, aquela que, gente, autoestima de milhões. A gente adora. O melhor corpo que você pode ter para você se descobrir, esse processo, ele não tem preço. A sua melhor versão, né? A sua melhor versão. Parar também de olhar para o outro e pensar, ai, como eu gostaria de ser assim. Existe um melhor que tá dentro de você, que às vezes é o melhor de todos e você ainda não percebeu. Ó, a gente vai explicar para você agora um pouco da nossa teoria. Ela é muito diferente do que você já ouviu por aí. Você vai começar um processo de transformação do seu corpo e da sua autoestima. Aí você tem ali uma pancada de coisas e recursos que você acha que precisa. E sabe o que acontece?
O desespero desliga. O desespero desliga você. As pessoas, elas falham muito porque elas querem começar o seu processo com coisas grandes. E tá errado. Muito. Não é pra começar pelas coisas grandes, porque você já torna o fardo pesado demais no começo, quando você não tem força nem pra fazer o básico. Geralmente a pessoa faz um planejamento de 1000 coisas. Eu preciso me matricular na academia, eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer um cardápio, eu preciso... Aquela lista enorme. E as pessoas até perguntam pra mim assim sempre: Grazi, o que eu faço pra ter a barriga trincada? A pessoa nem dorme, a pessoa não faz nem o básico e ela já quer chegar no 100%, assim, ela acha que é possível dar um salto pro 100%. Ela não faz nem 1%, quer chegar no 100%. Infelizmente, não é possível você chegar no 100%, você precisa no 1% cada dia. Dane-se a barriga trincada, dane-se o resultado final, você não quer nem saber do resultado final. Dane-se também você ficar olhando pro espelho e falar: eu sou gostosa, eu sou maravilhosa. As autoafirmações. Isso não vai mudar a sua vida. Eu preciso acordar todo dia 5 da manhã que a minha vida vai mudar. Não vai mudar. Você Não vai é sentir mais sono, talvez. Então você precisa entender que existe muito poder no 1%. Parece que é pouco você fazer um negocinho, mas não é pouco. Isso tem um poder incrível. Isso é tão funcional, isso gera realmente resultados exatamente por não ser uma fórmula mágica. Porque se a gente te desse tudo isso agora como num passe de mágicas, esquece até o seu esforço, vamos te dar de presente, tipo, pá, varinha mágica, 1, 2, 3, pronto, corpo perfeito, alimentação perfeita, vida perfeita. Sabe o que ia acontecer? O que ia acontecer? Você ia perder tudo. Você ia perder tudo. Imagina que agora eu fizesse assim, barriga trincada, e a sua barriga ficasse trincada. O que ia acontecer no próximo mês? Você ia perder essa barriga, porque você não sabe qual é o processo para chegar na barriga trincada. E para manter a barriga trincada. Então é um processo de autoconhecimento, é um processo de um passinho de cada vez, é entender como chegar, como continuar. Você precisa entender tudo isso, você precisa se conhecer, você precisa passar por esse processo, porque se isso não acontecer, é como aquelas pessoas que ganham na Mega Sena. Fica pobre de novo. Ganham milhões de reais, não sabe administrar o dinheiro e voltam a ser pobres. Isso é mais comum do que você imagina. Por isso é muito frustrante. Muito! Eu prefiro nem ter do que ter e perder. Não é? Eu prefiro não ter. Então por isso que a gente quer que você tenha essa mentalidade também. A gente criou ali o processo das fases. Isso é uma parte incrível, que vai mudar a sua vida. Só entender isso. A gente se emocionava criando isso, né? A gente ficava assim muito empolgada, tipo, o processo das fases, porque não adianta só você saber onde você tá. Tem que saber onde você tá, de onde você veio e pra onde você vai. Isso. A gente criou um método mesmo pra você entender, porque não são coisas soltas e vazias, é uma metodologia, um passo a passo. É muito importante saber que isso aqui não é só um conhecimento que você vai, como você vê um vídeo do YouTube e ficou sabendo. Não. Isso aqui é um processo que você vai passar por cada fase, entender cada fase, se situar e saber qual que é o seu próximo passo. E não adianta você querer, tem gente que quer viver todas as fases numa fase só. Não dá certo. Você quer ou viver todas as fases ou você quer pular fases, porque tem fases, a gente falou aqui, parece tudo bonito, mas todas as fases têm as suas tristezas, têm os seus desafios, e você vai aprender sobre isso e vai aprender a lidar com eles. Então não adianta você querer pular fases, porque isso vai te gerar um sentimento absurdo de culpa, porque vai ficar um buraco existencial, um buraco ali que precisa ser suprido, e você vai sentir culpa porque você pulou algo e você não consegue realizar aquilo que você se determinou a fazer. Isso é muito comum com quase todas as pessoas. E ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, ou até todos dizem, você tem que fazer muitas coisas para ter muitos resultados. Aí que vem a tal culpa que ela falou. Não, você tem que fazer pouco para ter pouco resultado. Você não entendeu errado, ela não falou errado, é pra ter pouco resultado mesmo. Sim, e mesmo tendo pouco resultado, você vai se sentir transbordando em cada fase, porque o pouco faz parte do processo. Por quê? Porque o pouco feito, ele desperta em você o quê? Autoconfiança. E a autoconfiança despertada por uma pequena ação cumprida, ela vai te dar força e gás para fazer coisas cada vez maiores. Então, a nossa teoria, a nossa proposta, colocar pouca energia, ter pouco resultado, a princípio, ter pouco resultado e criar uma autoconfiança que vai despertar em você o poder para você fazer até o que você considerava impossível. E a gente chama isso de método FEM, que é tão simples que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa. E a gente vai te guiar
com ferramentas, com passo a passo. Isso torna tudo isso que a gente está te falando, essa metodologia exclusiva e única, incopiável. Você nunca viu isso em nenhum curso. Você nunca viveu isso em outro lugar. É algo realmente que partiu do nosso coração, que a gente exteriorizou e quer trazer você nessa jornada. O método FEM vai fazer isso com você. Você vai parar de andar em círculos para se guiar no triângulo. E, gente, entenda, não existe nem manutenção de resultado sem a integralidade que o método FEM, que é o método do triângulo, vai ensinar para você. Não existe. É possível que você tenha alcançado um pouco de resultado ou que você nunca alcançou nada. E isso, na verdade, é sobre uma coisa chamada bloqueios ocultos. O que é um bloqueio para mim pode não ser para você. Isso é uma coisa única, é uma coisa exclusiva sua, tem até a ver com a sua identidade, tem a ver com as fases que a gente acabou de explicar. Então a gente vai te ajudar a integrar tudo isso para você entender o que você precisa fazer para ir para sua próxima fase. É porque não adianta você só saber o que tem que ser feito. No fim, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Quase todo mundo sabe, não é informação que te falta. Não é só saber o que tem que ser feito, mas como tem que ser feito. Quando tem que ser feito e de que forma tem que ser feito. E é nisso que a gente vai te guiar. A gente tem um mapa, a gente tem um guia incopiável para te orientar nesse processo. E o mais engraçado é que isso deveria ser natural, como você disse. Mas a gente está num mundo em que não dá mais para falar de fluxo natural das coisas. A gente está tão artificial, a gente está sendo guiado tanto por outras cabeças e outras pessoas por causa de redes, que as pessoas estão perdidas. Totalmente. E por isso que a gente criou um guia. E não é só porque tem gente que você vê que tem resultados rápidos que você vai ter resultados rápidos. A gente vai jogar real com você. Pode ser que você tenha resultados rápidos. Muita gente consegue. Muita gente consegue. Depende também da energia que você aplica nisso. Sim, a gente costuma dizer que você tem que ter pressa e paciência, que são palavras que parecem incongruentes. Não combina pressa com impaciência, com paciência, melhor dizendo. Mas você tem que ter pressa nas ações e paciência para os resultados. Você já vai colher resultados nos primeiros dias, nem semanas, nos primeiros dias. Mas você tem que ter paciência para os resultados que estão por vir. Porque tem gente que consegue rápido, mas isso não necessariamente é o normal. Existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas. E você vai entender um pouco mais sobre isso. O jeito certo, gente, primeiramente é você focar no estilo de vida simples. Descomplica. Colocaram muita confusão para você, então o primeiro passo é você valorizar aquilo que é simples. Remédios naturais, ferramentas gratuitas para você, para a construção de novos hábitos de uma forma funcional e estratégica para você ter resultados. O outro jeito certo, a gente já até comentou aqui, você faz pouco, conquista pouco, para você ter autoconfiança para alcançar o que parecia impossível. Outro jeito certo é você despertar a sua análise crítica, deixar de ser, eu posso falar, deixar de ser trouxa. Infelizmente a maioria de nós é trouxa, está sendo enganada pelo mercado, por influenciadores, está sendo enganado. A análise crítica, ela é mais necessária que nunca nesse momento. Outra coisa que é o jeito certo é você identificar os seus bloqueios ocultos. Eu sei que eu tô falando isso e tá parecendo perdido, mas é porque cada um tem um. Eu não posso aqui dar mais explicações, isso vai estar muito bem explicado dentro dos métodos do curso. Outra forma certa é você seguir corretamente o processo das fases, que você também vai aprender com a gente. Não pode pular fases e nem viver mais de uma vez só. Lembrando que essa é uma metodologia única que nós criamos. A gente cria... Oh, que lindo! Nós também vamos embasar todo esse conhecimento em ciência e neurociência. Nós não vamos falar nada do acaso, tirado da nossa cabeça. A única coisa que a gente fez foi integralizar os conhecimentos. E lembrando sempre, uma frase que eu amo e sempre falo, conhecimento é saber. E sabedoria é fazer. Agora a gente vai falar o seguinte, o jeito errado de fazer o que tem que ser feito. Você já tá aprendendo muito nesse vídeo, né? Já tá aprendendo muito. Uma das formas mais erradas e mais comuns também de você fazer isso é você achar que precisa de atitudes mirabolantes para você alcançar resultado. Que você precisa de muito para conseguir muito ou de muito até para conseguir pouco, né? Quando as grandes transformações elas começam do básico bem feito e de forma constante. A constância ela vale muito mais do que o excesso de informação e o excesso de cobrança. Um outro jeito errado é você não seguir, por exemplo, o jeito de fazer
e quando fazer. Se você não segue um processo de fases, você não entende onde você tá. Aí você faz uma coisa que você deveria fazer lá na frente, você faz agora. Não tem o resultado que gostaria e fica perdido e frustrado mais uma vez. Outro jeito errado é você ser obeso. Calma, não é isso que você está pensando. É você ser um obeso mental. Você ter um excesso de informação. Tem gente que lê, estuda, pesquisa, tem uma análise crítica incrível, que não serve para nada. Isso vai gerar em você, sabe o quê? Culpa. Então eu prefiro até que você pare de ler, porque se você for ignorante, se você parar de estudar, vai doer menos, né? É melhor você parar. Então, não seja um obeso mental, porque conhecimento sem prática, ela é inútil. E, gente, conhecimento sem ação, a gente estava falando ontem, né? Conhecimento sem ação é pior que a ignorância, porque ela gera frustração. A minha pergunta é, o que te impede de ter o corpo do seu sonho, a autoestima do seu sonho, de eliminar todas essas barreiras que você tem aí para alcançar o que você gostaria, de mudar os seus hábitos, inclusive, né, para que isso aconteça? O que tá te impedindo disso acontecer? O que tá te impedindo de se libertar da dependência emocional para você construir o seu próprio caminho, de ter orgulho do que você tá construindo até aqui? De você se tornar a pessoa que você sonha, mas que até agora você não viu nada disso. De experimentar também o que é ter uma mente e um corpo sobrenatural. Na verdade, a gente sabe, o que te afasta do seu sonho é uma palavrinha. Sabe qual? O medo. O medo, ele paralisa você. E é exatamente por esse medo que você ainda não chegou onde você quer chegar. Porque se você tivesse chegado, você não estava nem assistindo esse vídeo aqui agora. Imagina que você tá aqui e você quer chegar aqui. Mas tem o que aqui no meio? O medo. Aí você quer alcançar o que você precisa, o seu desejo, e você bate no medo. Toda vez você tá batendo aqui, ó. E aí? Vê se você se identifica com algum desses medos. Medo de fazer e dar errado. Medo de tentar algo novo. Medo de parecer ridículo. Medo de paralisar na hora que você tem que agir. Medo de sentir, não é pra mim. E medo também de perder dinheiro. Ai, vou investir em mais uma coisa que não vai dar certo. Você tá cheio desses medos. Mas eu te faço outra pergunta. Quanto dinheiro você vai perder se investir nessa jornada à chave? E eu faço outra pergunta. Quanto dinheiro você já perdeu tentando fazer alguma coisa para mudar essa realidade? De outras formas que não fossem a chave. Eu ouso dizer que vai ser o último gasto que a pessoa vai ter. Também acho. Investimento. Porque imagina o tanto de dinheiro que talvez você tenha gastado com procedimentos estéticos. Aí isso achou normal. Pra isso não teve medo. Não teve medo. Olha aí o seu relatório do iFood pra ver quantos aplicativos de comida, pra ver quanto que você gastou nos últimos tempos. Às vezes, pra isso a gente nem pensa em medo, a gente só pensa no prazer, né? Exatamente. Você tem medo de fracassar, por exemplo? Se você nem tentar, você já fracassou. É verdade, se você não fizer, você já fracassou. Então liberta desse medo. Sabe qual que é outro medo? Medo de errar. E eu vou te afirmar uma coisa. Você vai errar. Uhul, tá confirmado, já anota aí, nem se frustra mais. Tem que entender que para você conseguir alguma coisa não vai ser um processo perfeito. Então já coloca na sua cabeça, isso vai te aliviar. Eu vou errar. Eu vou errar e vou continuar errando. Ninguém vai gabaritar. Será que eles acham que a gente não erra? Até hoje. Oh, dó. Eu acho que a questão está no arriscar sempre, continuar a caminhada mesmo caindo e mesmo errando. E as pessoas também têm medo de serem julgadas. E a gente não te julga por ter medo de ser julgado. E você tem medo de ser julgado exatamente porque as pessoas já te viram tentando e não dando certo. Sim, e eu vou falar outra coisa. O quê? As pessoas vão te julgar. Outra certeza que você tá vendo como é sincera, né? As pessoas vão te julgar. Se você fizer ou se você não fizer. As pessoas te amam e te odeiam pelos mesmos motivos. Pelos mesmos motivos. Tem gente que vai admirar que você é focado, tem gente que vai falar que droga, pra que tanto foco? Por que não sou eu tendo esse foco? Já teve muita gente que me deixou de seguir no Instagram porque eu sou muito bem-humorada. Tem gente que se incomoda por isso, mas tem gente que fala, Grazi, eu amo isso, eu entro aqui só pra ver essa sua alegria. Agora a gente quer falar uma coisa também. Esse curso, que eu nem chamo de curso, na verdade é um método, porque a gente criou várias coisas únicas e próprias, incopiáveis, porque é muito nosso, é a junção de toda a nossa experiência e de todos os cursos, de tudo que a gente já viveu e já lançou. Tudo que a gente diz em palestras, em livros,
vídeos no YouTube, a gente uniu tudo isso e começou a somar aprendizado de coisas que a gente nunca nem tinha falado antes em lugar nenhum. A gente juntou isso. Agora, quanto que custaria, por exemplo, uma mentoria individualizada com você? É caro, gente. Não tem nem preço, porque eu não estou vendendo uma mentoria. Tá, ela parou. Ela não faz esse tipo de serviço, está se dedicando 100% a isso. Um dia de palestra, você fala, vamos chamar a Manu para dar palestra um dia, tipo, mais livros, mais e-books da Grazi. É muita coisa. Sim, vai ter tanta coisa, tipo, e-books e coisas que vão te ajudar nesse processo, até ferramentas. Até receita vai ter, gente. A gente costuma dizer assim que tudo que a escola e a faculdade não te ensinaram. E se você for ver, isso sai muito mais barato do que qualquer outro gasto desnecessário, até mesmo curso desnecessário que você gastou. A gente quer que esse seja o último que você vai gastar. A gente quer não, vai ser! Vai ser o último, não vão precisar de outros depois desse. Vocês não têm ideia da junção de ligações que a gente fez para chegar até aqui. É uma coisa absurda e que vai com certeza transformar a sua forma de enxergar o mundo, de se enxergar e de transbordar isso para as outras pessoas. Você vai reconfigurar o seu padrão, não só do seu corpo, mas da sua autoestima, da sua mentalidade, da sua autoconfiança. E ao experimentar isso, você vai impactar o seu ambiente. É um combo, gente, incrível que não tem guice pelo triângulo. Então a nossa meta aqui é te guiar numa transformação absurda e absoluta, sem volta. Uma transformação física e de mentalidade, de autoestima, autoconfiança, como você nunca experimentou. E fazendo diferente do que todo mundo diz pra você fazer. Você vai fazer pouco para conquistar pouco, e conquistando pouco você vai adquirir autoconfiança para realizar até o que você considerava impossível. E é o seguinte, você não precisa se comparar com ninguém, porque quando você se compara, você já perde. Você só precisa ser 1% melhor a cada dia. Se você quiser fazer parte disso, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo. Tem uma palavra que te bloqueou até agora de não conseguir, que foi o medo. E tem uma palavra que vai ser o suficiente, acredite, para te mover pro impossível, que é a vontade. E se você, amiga, assistiu esse vídeo até aqui, a vontade você tem. Foi um vídeo longo, realmente para quem quer ser transformado. A gente não quer quem não tem esse desejo de verdade. A gente nem quer no nosso grupo, não gaste seu dinheiro à toa. Mas se você é a pessoa que quer finalmente botar um ponto final na sua vida, usar as suas chaves para abrir e fechar portas, para revolucionar a sua vida, o seu corpo, a sua autoimagem e autoestima, clica nesse link aqui. A gente espera você. Só vem. Só cola na gente. Só cola. Só vem. Seja bem-vinda ao Método FEM. Oh, gostou?